Era uma tarde de domingo quando a família Oliveira se reuniu para o tradicional almoço na casa da matriarca, Dona Conceição. O casarão antigo no bairro do Bexiga, em São Paulo, guardava memórias de quase 6 décadas, desde que seu falecido marido, Antônio, havia comprado o imóvel com o suor do seu trabalho na fábrica de tecidos. O cheiro de feijão tropeiro e frango assado preenchia o ambiente, enquanto as vozes animadas dos netos mais novos ecoavam pelo quintal dos fundos. Rafael, o primogênito de Dona Conceição, chegou atrasado como de costume. Executivo bem-sucedido de uma multinacional, estacionou seu carro importado na frente da casa, verificando as mensagens no celular antes de entrar. Sua esposa Mariana e os filhos gêmeos, Pedro e Paulo, já haviam chegado há mais de 1 hora. Finalmente, filho. Pensei que não vinha mais, disse Dona Conceição, secando as mãos no avental florido enquanto se aproximava para abraçá-lo. Rafael deu um beijo rápido na testa da mãe. Desculpe, tive que resolver umas coisas do trabalho. Você sabe como é. A mesa já estava posta na varanda dos fundos, onde uma velha jabuticabeira proporcionava uma sombra generosa. Todos já estavam sentados e Mariana conversava com Júlia, esposa de Rodrigo, o irmão do meio de Rafael. Os filhos adolescentes de ambos os casais mexiam em seus celulares, enquanto Luísa, a irmã caçula de Rafael, servia suco para seus 2 filhos pequenos. Seu marido Eduardo ajudava a sogra a trazer as últimas travessas para a mesa. Olha só quem resolveu aparecer, comentou Rodrigo com um sorriso irônico. O grande executivo tem tempo para a família hoje. Rafael ignorou a provocação do irmão e sentou-se à mesa. Todos começaram a se servir, entre conversas triviais sobre o clima, a escola das crianças e as últimas novidades da novela. Foi quando Dona Conceição pigarreou, chamando a atenção de todos. Meus filhos, tenho algo importante para contar, ela disse, com uma expressão séria que não lhe era característica. Decidi que vou vender esta casa. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Foi Rafael quem o quebrou. Como assim, vender a casa? Esta casa é parte da nossa história, mãe. Exatamente por isso, filho. É grande demais para mim sozinha. Quero um apartamento menor, mais prático. Com o dinheiro da venda, posso ajudar vocês e garantir meu conforto pelos anos que me restam. Rodrigo colocou o garfo no prato. Ajudar quem, exatamente? O Rafael, que já tem dinheiro sobrando. Não comece, Rodrigo, advertiu Luísa. Mamãe pode fazer o que quiser com o que é dela. Claro que pode, concordou Rafael. Mas vender a casa do papai? Ele se reviraria no túmulo se soubesse. Não meta seu pai nisso, disse Dona Conceição com firmeza. Antônio sempre quis o melhor para todos nós. E agora, o melhor para mim é simplificar minha vida. Mariana, tentando amenizar a tensão, interveio, Dona Conceição, a senhora já pensou onde gostaria de morar? Pensei em um condomínio para idosos que abriu no Tatuapé. Tem atividades, assistência médica, e alguns amigos da igreja já se mudaram para lá. Rafael bateu na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Isso é um asilo. Não vou deixar minha mãe ir para um asilo. Não é um asilo, Rafael, retrucou Dona Conceição. É um lugar onde posso ter independência com segurança. Se o problema é dinheiro, continuou Rafael, eu posso ajudar. Posso contratar uma enfermeira para ficar com a senhora aqui. Típico, murmurou Rodrigo. Sempre querendo resolver tudo com dinheiro. E qual é a sua sugestão, Rodrigo? Perguntou Rafael, irritado. Você mal consegue pagar suas próprias contas, vai cuidar da mãe também? Pelo menos eu venho visitá-la toda semana, não só quando dá tempo na agenda. Os gêmeos de Rafael trocaram olhares desconfortáveis, enquanto os filhos de Luísa começaram a choramingar, assustados com o tom da discussão. Eduardo se levantou, levando as crianças para dentro. Chega, exclamou Dona Conceição, batendo a mão na mesa. Não criei vocês para brigarem como cães e gatos. A decisão está tomada. A casa vai à venda na semana que vem. Luísa, sempre a pacificadora, tentou intervir. Mamãe, talvez possamos conversar com mais calma sobre isso.
É uma decisão grande. Não há o que conversar, insistiu a matriarca. Já decidi. Rafael empurrou o prato, levantando-se. Se é assim, não tenho mais o que fazer aqui. Vamos, Mariana, crianças. Vai, foge como sempre, provocou Rodrigo. Quando as coisas ficam difíceis, o executivo dá no pé. Pelo menos eu construí algo na vida, não vivo de bicos e da boa vontade dos outros. O rosto de Rodrigo ficou vermelho de raiva. Está insinuando que vivo às custas da mamãe? Se a carapuça serviu. Luísa se colocou entre os dois. Parem com isso. Olhem o exemplo que estão dando para as crianças. Dona Conceição observava tudo com os olhos marejados. Não era assim que imaginava o anúncio. Em seu coração, esperava compreensão, talvez até alívio por parte dos filhos. Nunca imaginou que a casa, que para ela representava tanto trabalho e solidão desde a morte do marido, fosse causar tamanha divisão. Rafael pegou as chaves do carro e saiu sem se despedir. Mariana pediu desculpas à sogra e reuniu os filhos para seguir o marido. Rodrigo permaneceu à mesa, bebendo mais uma taça de vinho, enquanto Júlia observava com desaprovação. Luísa começou a recolher os pratos, tentando restaurar alguma normalidade ao encontro arruinado. Quando quase todos já haviam partido, Dona Conceição sentou-se sozinha na velha cadeira de balanço da varanda, a mesma que pertencera à sua mãe. Olhou para a jabuticabeira, para as janelas de vidros coloridos que Antônio instalara pessoalmente, para o muro onde ainda se viam as marcas de crescimento dos filhos. Talvez estivesse cometendo um erro. Mas, aos 78 anos, sentia que era hora de pensar em si mesma. A casa guardava não apenas memórias felizes, mas também o peso de décadas de trabalho, de noites em claro preocupada com as contas, de anos de solidão após ficar viúva. O que os filhos não compreendiam é que, para ela, vender a casa não significava abandonar o passado, mas sim buscar um futuro menos solitário. Enquanto observava o céu que começava a escurecer, Dona Conceição se perguntava se algum dia conseguiria fazer seus filhos entenderem sua decisão. A semana que se seguiu ao almoço desastroso foi marcada por um silêncio ensurdecedor entre os Oliveira. Rafael mergulhou no trabalho, chegando ainda mais cedo ao escritório e saindo ainda mais tarde. Evitava as ligações da mãe e respondia às mensagens de Luísa com monossílabos. Em casa, seu humor estava pior que o normal, fazendo com que Mariana e os gêmeos andassem na ponta dos pés ao seu redor. Na quarta-feira, ao chegar em casa após um dia particularmente estressante, encontrou Mariana sentada na sala. Braços cruzados, esperando por ele. Sua mãe ligou hoje. 3 vezes, ela disse, sem rodeios. Rafael jogou a pasta no sofá. E o que você disse a ela? Que você estava ocupado, como sempre. Rafael, isso não pode continuar assim. Ela está sofrendo. Ela que está causando esse sofrimento, Mariana. Vendendo a casa do meu pai, jogando fora nossa história. Mariana se levantou, sacudindo a cabeça. Você pode ser um executivo brilhante, mas às vezes é tão cego. Já parou para pensar no que sua mãe sente vivendo sozinha naquela casa enorme? Ela não está sozinha. Nós visitamos ela. Uma vez por mês, no máximo. E sempre com pressa para ir embora. O Rodrigo tem razão nisso. Rafael a encarou, traído. Agora você está do lado dele? Não estou do lado de ninguém. Só acho que você precisa tentar entender a sua mãe antes que seja tarde demais. Aquela noite, Rafael não conseguiu dormir. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças de infância. Lembrou-se do pai, sempre trabalhando, raramente presente, mas ainda assim uma figura de respeito e admiração. Antônio Oliveira chegava em casa exausto todos os dias, mas sempre tinha um sorriso e uma história para contar. Na manhã seguinte, Rafael ligou para o escritório avisando que chegaria mais tarde. Dirigiu até o velho bairro onde crescerá, parando na padaria da esquina que frequentava desde criança. Senhor Mário, o dono, já na casa dos 70 anos, o reconheceu imediatamente. Rafael. Quanto tempo, rapaz? Como vai seu pai?
Rafael sentiu um aperto no peito. Meu pai faleceu há 7 anos, Sr. Mário. O rosto do velho padeiro se contorceu em consternação. Perdão, meu filho. A idade não perdoa a memória. Claro, agora me lembro. Dona Conceição ainda vem aqui toda manhã buscar pão fresquinho. Ela falou sobre vender a casa? Comentou algo, sim. Disse que era hora de virar a página. Sabe, seu pai vinha aqui todas as manhãs antes de ir para a fábrica. Nos últimos anos, antes de adoecer, ele me confidenciou que se preocupava em deixar aquela casa enorme para sua mãe cuidar sozinha. Rafael pediu um cafezinho e sentou-se em uma das mesas, absorvendo a informação. Seu celular tocou e era do trabalho, mas ele ignorou. Pela primeira vez em anos, algo parecia mais importante. Após tomar o café, dirigiu até a casa da mãe. Estacionou na frente, observando a fachada que conhecia tão bem. A tinta azul desbotada, as telhas que precisavam de manutenção, o pequeno jardim que já não tinha as rosas que seu pai cultivava com tanto esmero. Tocou a campainha, sentindo-se estranhamente como um visitante. Dona Conceição atendeu, surpresa ao vê-lo ali numa quinta-feira de manhã. Rafael? Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, mãe. Ela o conduziu até a cozinha, onde preparou mais café. A mesa era a mesma de toda a vida e de madeira maciça, com algumas marcas de queimadura de quando Luísa, ainda pequena, derrubou uma panela quente. Rafael passou a mão pela superfície, sentindo a textura familiar. Sua decisão sobre a casa, e é definitiva? Perguntou, finalmente. Dona Conceição suspirou. Você sabe que não tomo decisões de cabeça quente, filho. Venho pensando nisso há muito tempo. Mas por quê? O que aconteceu com todos os planos do pai para esta casa? Ele sempre dizia que aqui seria nosso ponto de encontro, para os netos, para os bisnetos. Os olhos de Dona Conceição marejaram. Seu pai dizia muitas coisas, Rafael. Mas a vida não segue sempre nossos planos. Ela se levantou e foi até um armário, de onde tirou uma caixa de sapatos velha. Veja isto. Rafael abriu a caixa. Dentro, encontrou várias contas antigas, algumas com carimbos vermelhos de o vencido ou segunda notificação. O que é isso? A realidade que seu pai nunca quis que vocês conhecessem, respondeu ela, sentando-se novamente. Mantivemos esta casa com muito sacrifício. Antônio trabalhava na fábrica durante o dia e como segurança à noite. Eu fazia faxina nas casas dos jardins quando vocês estavam na escola. Rafael folheou os papéis, atônito. Nunca desconfiei. Claro que não. Seu pai fazia questão que nada faltasse a vocês. Escola particular, aulas de inglês, viagem de formatura. Ele queria que vocês tivessem oportunidades que ele não teve. Mas depois que ele se aposentou. A aposentadoria mal dava para os remédios, Rafael. O que nos salvou foi o dinheiro que vocês mandavam. Principalmente você. Rafael sentiu um nó na garganta. Por que nunca nos contaram que a situação era tão difícil? Orgulho, filho. O mesmo orgulho que você herdou do seu pai. Ela segurou a mão dele. Quando Antônio faleceu, as dívidas do tratamento quase me levaram à falência. Se não fosse a ajuda de vocês. E por que agora, depois de tudo estabilizado, você quer vender? Dona Conceição levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o quintal. Olhe lá fora, Rafael. O que você vê? Ele seguiu o olhar da mãe. O quintal, antes tão bem cuidado, agora tinha mato alto em alguns cantos. A churrasqueira que seu pai construíra estava coberta por uma lona desbotada. O balanço onde as crianças brincavam estava quebrado. Vejo o abandono, respondeu, honestamente. Exatamente. Esta casa era viva quando vocês estavam aqui, quando seu pai estava vivo. Agora é só uma casca, cheia de memórias, sim, mas também de tarefas que não consigo mais dar conta. A tubulação está com problemas, o telhado precisa de reparos, o jardim. Ela respirou fundo.
A verdade é que mantenho esta casa por vocês, não por mim. Porque sei o quanto significava para seu pai. Rafael sentiu o peso da revelação. Toda a sua vida, acreditara que a casa dos pais era um símbolo de estabilidade e conforto. Nunca imaginara que por trás das paredes familiares existia uma história de luta constante, de sacrifícios que ele, absorvido em sua própria vida e carreira, jamais percebera. Rodrigo sabe disso tudo? Perguntou. Ele ajudou a pagar algumas contas nos momentos mais difíceis. Ele não tem seu padrão de vida, Rafael, mas entende melhor o valor do sacrifício. As palavras atingiram Rafael como um soco. De repente, a irritação do irmão, que sempre lhe parecerá inveja, ganhou outra dimensão. Rodrigo não invejava seu sucesso e ressentia-se por Rafael ter se distanciado das dificuldades da família. E a Luísa? Sabe de parte disso. Ela era muito nova quando seu pai ficou doente, mas ajudou como pôde. Eduardo reformou o banheiro quando tivemos aquele problema de infiltração há 2 anos. Rafael cobriu o rosto com as mãos. Sinto muito, mãe. Eu deveria ter percebido. Você sempre foi como seu pai, filho. Olhos fixos no futuro, construindo, conquistando. Isso não é ruim. Mas às vezes faz você perder o que está bem debaixo do seu nariz. Naquela tarde, Rafael não voltou ao escritório. Caminhou pela casa, cada cômodo, despertando lembranças. O quarto que dividira com Rodrigo, com marcas de fita adesiva na parede onde penduravam posteres de bandas e times de futebol. A sala onde assistiam à TV juntos nos raros momentos em que seu pai não estava trabalhando. A cozinha onde sua mãe preparava o almoço de domingo, sempre com o rádio ligado, tocando música sertaneja. Quando se despediu da mãe, já no final da tarde, sentia-se diferente. Como se tivesse despertado de um longo sono, vendo pela primeira vez o quanto estivera cego para o que realmente importava. Vou conversar com o Rodrigo e a Luísa, disse, abraçando a mãe na porta. Precisamos resolver isso juntos, como família. Dona Conceição sorriu, aliviada. Era só isso que eu queria, filho. Que vocês se unissem novamente, como nos velhos tempos. Encontrar Rodrigo não seria tarefa fácil. Desde que saíra da faculdade sem concluir o curso de engenharia, o irmão do meio dos Oliveira vivia de trabalhos temporários, principalmente como técnico de informática. Rafael dirigiu até o pequeno apartamento onde Rodrigo morava com Júlia e os 2 filhos, no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. O prédio era simples, sem elevador. Rafael subiu os 3 andares sentindo o peito apertado, se não visitava o irmão há mais de 1 ano. Respirou fundo antes de bater a porta. Foi Lucas, seu sobrinho de 12 anos, quem atendeu. Tio Rafael? O garoto parecia genuinamente surpreso. Oi, campeão. Seu pai está? Lucas chamou o pai, que apareceu na porta com uma expressão desconfiada. Rodrigo vestia uma camiseta desbotada do Corinthians e shorts. Parecia mais velho do que seus 39 anos. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sem convidar o irmão para entrar. Precisamos conversar. Sobre a mamãe, sobre a casa. Rodrigo cruzou os braços. Agora você quer conversar? Depois de sair batendo a porta no domingo? Júlia apareceu atrás do marido. Diferente de Rodrigo, ela sorriu ao ver o cunhado. Rafael, que surpresa boa. Entre, por favor. Relutante, Rodrigo deu passagem. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Nas paredes, fotos da família. Rafael notou que em várias delas ele não estava presente, aniversários, formaturas, comemorações que perderá por estar trabalhando. Júlia ofereceu café, que Rafael aceitou mais por educação do que por vontade. Lucas e sua irmã, Ana, foram mandados para o quarto, deixando os adultos a sós na pequena sala. Fui ver a mamãe hoje, começou Rafael. Ela me contou algumas coisas e sobre a situação financeira deles, sobre como foi difícil depois que o pai ficou doente. Rodrigo deu uma risada amarga. E você só descobriu isso agora?
Onde você estava quando a mamãe precisou vender as joias dela para pagar o plano de saúde do pai? Rafael engoliu em seco. Eu mandava dinheiro todo mês. Dinheiro, Rodrigo praticamente cuspiu a palavra. Você acha que era só disso que eles precisavam? A mamãe passava noites em claro cuidando do pai. Eu me revezava com ela quando podia. A Luísa levava as crianças lá para distrair o pai. E você? Aparecia de vez em quando, com seu terno caro, dava um beijo na testa do pai e ia embora correndo porque tinha uma reunião importante. As palavras doeram mais do que Rafael esperava. Eu tinha responsabilidades, Rodrigo. Uma empresa para administrar. E nós não. Eu larguei 3 empregos diferentes naquela época para poder ajudar em casa. A Júlia fazia marmitas para vender e ajudar nas despesas. Mas você só tinha tempo para a sua preciosa carreira. Júlia colocou a mão no braço do marido. Rodrigo, vamos ouvir o que o Rafael tem a dizer. Rafael respirou fundo. Você tem razão. Eu me afastei. Foquei no trabalho, tentei construir algo que honrasse o sacrifício do pai, mas no caminho, acabei me distanciando do que realmente importava. Ele olhou para o irmão. Eu sinto muito. Rodrigo pareceu desconcertado com a admissão. Esperava a habitual defesa arrogante do irmão mais velho, não um pedido de desculpas. A questão agora é o que fazemos sobre a casa, continuou Rafael. A mamãe está determinada a vender. E por que não deveria? É dela, afinal. É a casa do pai, Rodrigo. Onde crescemos. Não podemos simplesmente deixá-la ir. Júlia se levantou para servir mais café. Vocês já pensaram que talvez sua mãe não queira viver rodeada de lembranças o tempo todo? Depois que minha avó ficou viúva, ela não aguentou ficar na mesma casa. Dizia que via meu avô em cada canto. Rafael nunca havia considerado essa possibilidade. Para ele, as lembranças do pai na casa eram confortantes, não dolorosas. A mamãe disse isso? Rodrigo deu de ombros. Não com essas palavras. Mas já notou como ela quase não usa mais o quarto principal? Dorme naquele quartinho dos fundos que era da Luísa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael sentiu-se novamente como um estranho, alguém de fora que não conhecia os detalhes da vida da própria mãe. Falei com a corretora que veio avaliar a casa, continuou Rodrigo. A estrutura precisa de reformas sérias. O encanamento é antigo, a fiação também. Vai custar uma fortuna para deixar tudo em ordem. Dinheiro não é problema, respondeu Rafael automaticamente. Rodrigo revirou os olhos. Sempre a mesma resposta, não é? Acha que pode resolver tudo com dinheiro. Ele se inclinou para a frente. Não é só uma questão financeira, Rafael. É sobre respeitar os desejos da mamãe. Ela quer recomeçar, ter uma vida mais fácil, conhecer pessoas novas. Você já viu o lugar onde ela quer morar? Eu visitei com ela. É bonito, tem áreas verdes, atividades. Ela vai ficar bem lá. Mais longe de nós. Como se você a visitasse tanto assim, retrucou Rodrigo, mas sem a hostilidade anterior. Rafael não tinha argumentos. Era verdade que suas visitas eram raras, sempre apressadas. Precisamos falar com a Luísa antes de tomar qualquer decisão, disse finalmente. Ela já concordou com a venda, informou Júlia. Falamos com ela ontem à noite. Rafael sentiu-se traído. Vocês já estavam discutindo isso sem mim? Porque sabíamos como você reagiria, explicou Rodrigo. Sempre querendo controlar tudo, sempre achando que sabe o que é melhor para todos. Um novo silêncio se instalou. Rafael olhou ao redor, notando os detalhes do apartamento. No canto da sala, havia um pequeno escritório improvisado, com um computador desmontado e ferramentas espalhadas. Na parede acima, um diploma emoldurado, não da faculdade que Rodrigo abandonara, mas de um curso técnico concluído recentemente. Você voltou a estudar? Perguntou, surpreso. Rodrigo assentiu, um toque de orgulho em seu rosto.
Curso técnico em redes. Consegui um emprego na prefeitura mês passado. É o primeiro trabalho com carteira assinada em anos. Isso é ótimo, Rodrigo. Por que não me contou? Quando, Rafael? Na última reunião de família que você apareceu por 20 minutos antes de sair correndo para resolver uma emergência no trabalho? O golpe foi certeiro. Rafael percebeu o quanto havia perdido por estar sempre ausente. O crescimento dos sobrinhos, as conquistas do irmão, as pequenas e grandes mudanças na vida da família. As coisas vão mudar, prometeu. Estou percebendo o quanto estive errado. Rodrigo não parecia convencido. Já ouvi isso antes. Desta vez é diferente. Hoje, conversando com a mamãe, foi como se eu tivesse acordado de um longo sonho. Percebi quanto tempo perdi, quanto me afastei de todos vocês. Júlia, sempre a mediadora, interveio novamente. Por que não vamos todos juntos visitar esse condomínio que sua mãe está considerando? Talvez se você vir o lugar, entenda melhor a decisão dela. Rafael concordou. Podemos ir no sábado. Vou ligar para a Luísa, ver se ela e o Eduardo podem ir também. Com as crianças, acrescentou Rodrigo. A mamãe fica feliz quando todos os netos estão juntos. Quando Rafael estava de saída, Rodrigo o acompanhou até a porta. No corredor, longe dos ouvidos de Júlia, ele segurou o braço do irmão mais velho. Olha, Rafael, não é fácil para mim também. Aquela casa, e passamos nossa vida inteira lá. Mas a mamãe merece ser feliz agora, do jeito dela. Eu sei, admitiu Rafael. Só está sendo difícil aceitar que uma parte tão importante da nossa história pode simplesmente desaparecer. A casa pode ir, mas as memórias ficam. Rodrigo hesitou antes de continuar. Sabe, o Lucas sempre pergunta por você. Ele te admira, sabia? Diz que quer ser executivo como o tio quando crescer. Rafael sentiu um aperto no peito. Eu vou compensar o tempo perdido, prometo. Os irmãos se despediram com um abraço desajeitado, o primeiro em muitos anos. No caminho para casa, Rafael fez um desvio. Parou em frente ao condomínio que a mãe mencionara, no Tatuapé. Do lado de fora, parecia agradável, com áreas verdes e uma fachada bem cuidada. Ficou observando por alguns minutos, imaginando sua mãe vivendo ali, longe da casa que seu pai construíra com tanto sacrifício. Seu celular tocou, era Mariana, preocupada com sua ausência prolongada. Contou a ela sobre sua visita à mãe, sobre as revelações, sobre o encontro com Rodrigo. Estou orgulhosa de você, disse ela. Finalmente está vendo o que realmente importa. Ao chegar em casa, Rafael encontrou os filhos jogando videogame. Em vez de se trancar no escritório como de costume, sentou-se com eles no sofá e pediu para jogar também. Os gêmeos trocaram olhares surpresos antes de passar um controle para o pai. Enquanto tentava entender os comandos do jogo, sob as risadas e orientações dos filhos, Rafael pensou em como havia negligenciado não apenas sua família de origem, mas também a que construíra. Prometeu a si mesmo que, independentemente do que acontecesse com a casa da mãe, não cometeria o mesmo erro que seu pai em trabalhar tanto pelo futuro que acabaria perdendo o presente. O sábado amanheceu com um céu azul raro para o mês de junho em São Paulo. Rafael acordou cedo, inquieto com o compromisso familiar. Há anos não dedicava um fim de semana inteiro à família. Mariana percebeu sua ansiedade e sugeriu levar em bolo de fubá, o preferido de Dona Conceição. Às 9 da manhã, todos se encontraram na casa da matriarca, Rafael e sua família, Rodrigo com Júlia e os filhos, e Luísa com Eduardo e as crianças. Era a primeira vez em muito tempo que os 3 carros estacionavam simultaneamente na frente da casa. Parece Natal, comentou Dona Conceição ao abrir a porta e ver todos os filhos e netos juntos. Seus olhos brilhavam de emoção. Luísa, sempre prática, organizou a logística. Vamos em 2 carros. Eu, Eduardo e nossas crianças vamos com a mamãe. Rafael, você leva o restante no seu carro. Rafael assentiu, notando como a irmã caçula assumirá naturalmente um papel de liderança na família e algo que ele, como primogênito, deveria ter feito.
O condomínio ficava a 20 minutos de carro. Durante o trajeto, Rafael tentou conversar com o sobrinho Lucas, sentado ao seu lado. Então, seu pai me contou que você está indo bem na escola. O garoto deu de ombros. Mais ou menos. Matemática é difícil. Se precisar de ajuda, pode me ligar, ofereceu Rafael. Eu era bom em matemática na sua idade. Sério? Lucas pareceu genuinamente surpreso. Achei que você só soubesse de negócios. Rafael sentiu o comentário como um pequeno golpe. Era assim que seu sobrinho o via? Apenas como um homem de negócios? Chegando ao condomínio Vila dos Ipês, foram recebidos por uma simpática gerente que já conhecia a Dona Conceição de visitas anteriores. O local era muito mais agradável do que Rafael imaginara, e amplos jardins, apartamentos térreos adaptados para idosos, e uma área comum com biblioteca, sala de jogos e até um pequeno cinema. Temos atividades todos os dias, explicou a gerente enquanto os guiava. Aulas de artesanato, yoga para a terceira idade, tardes de bingo, sessões de cinema. Aos domingos, fazemos um almoço comunitário onde todos podem trazer suas famílias. Rafael observou a mãe. Ela sorria, cumprimentando outros moradores que cruzavam seu caminho. Alguns já a chamavam pelo nome, convidando-a para tomar um café mais tarde. A senhora já é popular aqui, comentou. Venho visitando o lugar há alguns meses, confessou ela. Queria ter certeza antes de contar a vocês. O apartamento modelo que visitaram era pequeno, mas funcional e acolhedor, de um quarto amplo, sala de estar confortável, cozinha compacta e um banheiro adaptado com barras de segurança e piso antiderrapante. É perfeito para a senhora, vó, disse Ana, a filha de 15 anos de Rodrigo. Olha, tem até uma varanda para suas plantas. Os netos mais novos corriam pelo local, abrindo armários, testando interruptores. Dona Conceição os observava com indulgência. Parece que você já se decidiu, comentou Rafael, quando ficaram a sós por um momento na varanda. Sim, respondeu ela, olhando para o jardim comum onde outros idosos conversavam em bancos sob árvores floridas. Aqui posso ter companhia, atividades, assistência médica se precisar. E vocês podem visitar quando quiserem, sem se preocupar se o telhado está vazando ou se a caixa d'água está funcionando. Rafael passou o braço pelos ombros da mãe. Eu poderia cuidar de tudo isso para a senhora. Contratar pessoas para a manutenção. Não é só isso, filho, ela o interrompeu gentilmente. É sobre recomeçar. Sobreviver os anos que me restam fazendo o que me dá prazer, não apenas cuidando de uma casa cheia de lembranças, muitas delas dolorosas. Ela fez uma pausa. Seu pai não gostaria de me ver sozinha naquela casa gigante. Ele sempre dizia que eu precisava de gente ao meu redor para ser feliz. O almoço foi no restaurante do condomínio, onde vários moradores se juntaram a eles, curiosos. Sobre a nova vizinha e sua numerosa família. Rafael observou como a mãe interagia com essas pessoas, e leve, alegre, sem o peso que parecia carregar na casa antiga. Na volta, o clima no carro era diferente. Pedro e Paulo, os gêmeos de Rafael, discutiam animadamente com Lucas sobre o videogame na sala de jogos do condomínio. No banco de trás, Ana mostrava a Rodrigo as fotos que tirara com a bisavó de uma amiga que também morava lá. Parece um lugar legal, comentou Rodrigo, olhando para Rafael pelo retrovisor. Você viu como a mamãe estava feliz? Rafael assentiu, ainda processando a visita. Nunca pensei em um lar para idosos dessa forma. Sempre imaginei aqueles lugares tristes dos filmes americanos. A gente cria muitos preconceitos, respondeu Rodrigo. Eu também estava resistente no começo. Mas depois da primeira visita, vi que ela estaria melhor lá do que sozinha naquela casa. Quando chegaram de volta à casa dos Oliveira, Dona Conceição sugeriu que fizessem um lanche no quintal. Enquanto Luísa preparava café e servia o bolo que Mariana trouxera, as crianças corriam pelo jardim. Rafael observou os gêmeos brincando com os primos e algo raro, dada a distância que ele mantivera da família nos últimos anos. Eles precisam disso, disse Mariana, sentando-se ao lado dele. Família, primos, tios. Eu sei.
Tenho sido egoísta, mantendo-os afastados por causa do meu trabalho. Sob a jabuticabeira, Eduardo havia improvisado uma rede de vôlei com uma corda e incentivava uma partida entre as crianças. Rodrigo se juntou a eles, mostrando uma energia e alegria que Rafael não via há anos no irmão. Você poderia se juntar a eles, sugeriu Luísa, aproximando-se com uma bandeja de café. Acho que vou atrapalhar mais do que ajudar, respondeu Rafael, sorrindo sem graça. Bobagem. O Pedro e o Paulo estão doidos para você jogar. Ouvi eles comentando. Relutante, Rafael se juntou à brincadeira. Desajeitado a princípio, logo se viu rindo e suado, correndo atrás da bola com um entusiasmo que não sentia desde a infância. Em um momento, tropeçou e caiu, provocando gargalhadas das crianças. Em vez de se irritar como faria normalmente, riu junto. Quando finalmente pararam para descansar, Rafael sentou-se ao lado do irmão na escada que levava à cozinha. Fazia tempo que não me divertia assim, confessou. Você trabalha demais, respondeu Rodrigo. Sempre foi assim, desde a escola. Lembra quando você estudava até tarde, enquanto a gente jogava videogame? Alguém tinha que tirar notas boas, brincou Rafael. Mas a gente se divertia mais. Os dois riram, compartilhando um momento de cumplicidade que fazia anos não experimentavam. Ao anoitecer, quando todos começavam a se despedir, Dona Conceição chamou os 3 filhos para seu quarto. De uma gaveta da penteadeira, retirou um envelope. Assinei o contrato com a imobiliária ontem, anunciou. A casa vai para o mercado na segunda-feira. Rafael sentiu um aperto no peito, mas assentiu. Se é o que a senhora quer, vamos apoiá-la. Tem mais uma coisa, continuou ela. Vendi a casa, mas quero que o dinheiro seja dividido entre vocês 3. Já reservei o suficiente para minha entrada no condomínio e uma pequena poupança. De jeito nenhum, protestou Luísa. É o seu dinheiro, mãe. Vocês vão precisar mais do que eu, insistiu Dona Conceição. Rodrigo pode quitar seu apartamento, você pode investir na sua loja de roupas, e Rafael? Ela sorriu para o filho mais velho. Bem, sei que você não precisa, mas é seu por direito também. Rafael sentiu os olhos encherem de lágrimas. Vou usar para o fundo de educação dos meninos. Pai gostaria disso. Antes de sair, Rafael abraçou a mãe longamente. Desculpe por ter dificultado as coisas, murmurou. Você é igualzinho ao seu pai, ela respondeu, ajeitando a gola da camisa dele como fazia quando era menino. Teimoso, protetor, querendo sempre fazer o que acha melhor para todos. Nem sempre acerto. Ninguém acerta sempre, filho. O importante é tentar. E você está tentando agora. No carro, a caminho de casa, Rafael se manteve quieto, processando o dia. Mariana respeitou seu silêncio, enquanto os gêmeos, exaustos, dormiam no banco de trás. Sabe, disse ele finalmente, acho que a mamãe vai ser mais feliz lá. Eu também acho, concordou Mariana. E vocês? Seus irmãos, os sobrinhos? Foi bom vê-los todos juntos hoje. Rafael pensou nos momentos do dia e o jogo com as crianças, a conversa com Rodrigo, o abraço em Luísa, o orgulho no rosto da mãe ao vê-los reunidos. Sim, respondeu, com uma certeza que há muito não sentia. Foi muito bom. A casa dos Oliveira foi colocada à venda numa segunda-feira chuvosa de junho. Na quinta-feira, já havia 3 interessados. Uma semana depois, a imobiliária ligou para a Dona Conceição informando que tinham recebido uma proposta acima do valor pedido. A notícia foi recebida com sentimentos mistos pela família. Tão rápido assim, surpreendeu-se Luísa, quando a mãe ligou para contar. Achei que levaríamos meses para vender. É um bairro valorizado, explicou Dona Conceição. E a casa, apesar dos problemas, tem um terreno grande. O comprador quer derrubar e construir um prédio de apartamentos. A ideia de que a casa onde cresceram seria demolida caiu como uma bomba entre os irmãos. Mesmo Rafael, que já havia aceitado a venda, sentiu-se perturbado.
Numa conferência telefônica entre os três, decidiram que precisavam esvaziar o imóvel antes que a venda fosse concluída. No sábado seguinte, todos se reuniram novamente para a tarefa de organizar décadas de lembranças. Rafael trouxe várias caixas de papelão. Rodrigo apareceu com sua velha van, emprestada do trabalho. Luísa organizou um sistema para catalogar o que seria doado, o que seria distribuído entre eles e o que Dona Conceição levaria para seu novo lar. Por onde começamos? Perguntou Rafael, olhando ao redor da sala abarrotada de móveis antigos, quadros e lembranças. Pela parte mais difícil, respondeu Dona Conceição. O quarto do seu pai. O cômodo estava praticamente intocado desde a morte de Antônio Oliveira. O guarda-roupa ainda guardava suas roupas, o criado mudo os livros que lia antes de dormir, a gaveta da cômoda os documentos que organizava meticulosamente. Havia algo de sagrado naquele espaço, como se todos esperassem que a qualquer momento ele entrasse reclamando do barulho que faziam. Acho melhor vocês cuidarem disso, disse Dona Conceição, com a voz embargada. Eu vou ficar com as crianças na cozinha, preparando algo para comermos mais tarde. As crianças protestaram, querendo participar da caça ao tesouro, como Lucas chamou. Mariana e Júlia se ofereceram para levá-las ao parque próximo por algumas horas, dando aos irmãos espaço para lidar com a parte mais emocional da tarefa. Rafael, Rodrigo e Luiz entraram no quarto em silêncio. A cama de casal onde o pai falecera ainda com o mesmo jogo de lençóis azul marinho que ele preferia. O cheiro de loção pós-barba ainda persistia sutilmente no ambiente. Parece que ele vai entrar a qualquer momento, murmurou Luísa, passando a mão pelo paletó cinza pendurado atrás da porta, e o mesmo que o pai usava em ocasiões especiais. Rodrigo se sentou na beirada da cama, olhando para o retrato na mesa de cabeceira, e Antônio e Conceição jovens, sorrindo, com os 3 filhos pequenos. Lembram quando ele nos contava histórias nessa cama? Todos espremidos aqui, ouvindo as aventuras que ele inventava? Rafael abriu a janela, deixando entrar o ar fresco. Ele odiava quarto abafado. Mesmo no inverno, sempre dormia com a janela entreaberta. Começaram a esvaziar as gavetas, separando roupas para doação, guardando pequenos objetos de valor sentimental em caixas para cada um. Na terceira gaveta da cômoda, encontraram um envelope amarelado endereçado aos meus filhos. Vocês já viram isso? Perguntou Rafael, mostrando aos irmãos. Ambos negaram com a cabeça. Rafael abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia uma carta escrita à mão e 3 pequenos envelopes fechados, cada um com o nome de um deles. Meus queridos filhos, leu Rafael em voz alta. Se estão lendo isto, provavelmente já não estou mais aí. Espero que sua mãe ainda esteja com vocês, forte como sempre foi. Peço que cuidem dela com o mesmo amor e dedicação que ela sempre teve por nossa família. Rafael fez uma pausa, a voz embargada. Luísa colocou a mão em seu ombro, incentivando-o a continuar. A vida nem sempre foi fácil para nós. Trabalhei duro para dar a vocês o que não tive, mas sei que muitas vezes estive ausente quando precisavam de mim. O trabalho me consumiu, e embora tenha sido por uma causa nobre e nosso sustento, e me arrependo das horas que perdi longe de vocês. Rodrigo abaixou a cabeça, as palavras do pai atingindo-o com força. Para cada um de vocês, deixo um pequeno presente e um conselho, nos envelopes individuais. Não são grandes riquezas materiais, mas símbolos do que aprendi na vida e espero que levem consigo. Acima de tudo, lembrem-se, o maior tesouro que podemos ter é a família unida. Não deixem que desentendimentos, orgulho ou distância enfraqueçam os laços que construímos. Estejam sempre presentes uns para os outros, como eu nem sempre consegui estar para vocês. Com amor eterno, Pai. Quando Rafael terminou de ler, os 3 estavam em lágrimas. Luísa foi a primeira a pegar seu envelope. Dentro, encontrou uma delicada corrente de ouro com um pingente de coração. Era da minha avó, ela sussurrou. Papai sempre disse que um dia seria meu. No bilhete anexo, leu em silêncio as palavras do pai, Luísa, minha caçula, sempre teve o coração mais forte entre nós. Continue sendo o elo que mantém todos unidos, a voz da razão quando seus irmãos perderem o caminho. Este coração pertenceu à minha mãe,
que como você, nunca deixou nossa família se separar, mesmo nos momentos mais difíceis. Rodrigo abriu seu envelope em seguida. Dentro, havia um antigo relógio de bolso prateado. O relógio do vovô, ele murmurou, surpreso. Lembram que o pai vivia dizendo que um dia seria restaurado? Na nota para Rodrigo, Antônio escrevera: "E filho, você herdou minha persistência e criatividade. Este relógio parou há muitos anos, assim como muitas vezes você sentiu que sua vida estava parada. Mas como este relógio, que com o cuidado certo voltará a funcionar, confio que você encontrará seu caminho. Nunca desista de seus sonhos, mesmo que pareçam distantes. Tempo é o único recurso verdadeiramente valioso que temos." Rafael foi o último a abrir seu envelope. Sentiu um peso metálico dentro. Ao virá-lo, uma antiga chave de ferro caiu em sua mão. "Uma chave?" perguntou, confuso. "Chave de quê?" No bilhete para Rafael, seu pai escrevera: "De meu primogênito, sempre assumiu responsabilidades como se o mundo dependesse de seus ombros. Esta é a chave do meu primeiro negócio, a pequena oficina que abri antes do restaurante. Guardei-a como símbolo de que, por mais que trabalhemos, a verdadeira chave da felicidade não está no sucesso profissional, mas no equilíbrio. Aprendi isso tarde demais. Espero que você aprenda antes. Esta chave não abre mais nenhuma porta física, mas talvez possa abrir seu coração para o que realmente importa." Os três irmãos ficaram em silêncio, cada um absorvendo as palavras do pai, sentindo sua presença naquele quarto como não sentiam há anos. "Ele sabia", disse Rafael finalmente. "Sabia que eu repetiria seus erros. Ele se preocupava com todos nós", respondeu Luísa, segurando o pingente. "Cada um à sua maneira." Rodrigo guardou o relógio no bolso. Engraçado como ele nos conhecia melhor do que nós mesmos. Continuaram a tarefa de esvaziar o quarto, agora com um sentimento diferente. Não era apenas uma casa que estavam desmontando, mas um capítulo de suas vidas que se encerrava. Cada objeto guardava uma história, cada canto uma memória. Na parte de trás do guarda-roupa, encontraram uma caixa empoeirada. Dentro, dezenas de desenhos infantis, boletins escolares, cartões de Dia dos Pais feitos à mão, pequenos presentes que haviam dado ao pai ao longo dos anos. "Ele guardou tudo", disse Luísa, maravilhada, folheando um caderno de poesias que escrevera aos 13 anos. "Olhem isso", Rodrigo segurava uma fotografia amarelada. A inauguração do restaurante. Na foto, Antônio Oliveira cortava uma fita na porta do Monrois, seu primeiro restaurante no centro de São Paulo. Ao seu lado, Dona Conceição segurava Rafael, ainda bebê, no colo. A expressão de orgulho no rosto do pai era evidente. "Nunca soube que o restaurante era tão pequeno no começo", comentou Rafael. "Ele começou como uma lanchonete", explicou uma voz da porta. Era Dona Conceição, que observava os filhos em silêncio. Só servia café da manhã e almoço para trabalhadores da região. Foi crescendo aos poucos. Ela entrou no quarto, sentando-se na cama ao lado de Rodrigo. Pegou a foto, acariciando-a com nostalgia. Seu pai trabalhou 16 horas por dia durante anos para transformar aquela lanchonete no restaurante que vocês conheceram. Dormia apenas 4 horas por noite. Ela olhou para Rafael. "Quando você nasceu, prometeu que trabalharia ainda mais duro, para que você nunca precisasse passar pelo que ele passou. E ele conseguiu", disse Rafael. "Deu a todos nós uma vida confortável." "Sim", concordou Dona Conceição. "Mas no fim da vida, seu maior arrependimento era o tempo que passou longe de casa, de vocês." Rafael sentiu o peso da chave em seu bolso. Entendeu então a mensagem que o pai tentará lhe passar. "Achamos a carta dele", disse Luísa, mostrando à mãe. "Ah, ele escreveu aquilo pouco antes de adoecer. Queria ter certeza de que vocês saberiam o quanto os amava, caso algo acontecesse." Quando finalmente terminaram de organizar o quarto, já era noite. Mariana e Júlia haviam retornado com as crianças, que agora dormiam espalhadas pelos sofás da sala, exaustas da excursão ao parque.
Os três irmãos se reuniram na varanda dos fundos, sob as estrelas, cada um segurando um copo de vinho tinto, e o mesmo que seu pai apreciava em ocasiões especiais. Um brinde, propôs Rafael, erguendo o copo. Ao pai, à mãe, e à família que construíram. A família que continuaremos construindo, completou Luísa. Juntos, acrescentou Rodrigo. Enquanto os copos tilintavam na noite silenciosa, cada um deles sentia que algo havia mudado. A casa poderia ser demolida, mas o legado que Antônio e Conceição Oliveira haviam construído permaneceria vivo neles, e não nas paredes ou móveis, mas nos valores e memórias que carregariam para sempre. O dia da mudança chegou mais rápido do que esperavam. Um mês após colocar a casa à venda, todos os documentos estavam assinados e Dona Conceição tinha data marcada para se mudar para o condomínio Vila dos Ipês. Os compradores, uma construtora que planejava erguer um prédio residencial no local, haviam concedido um prazo generoso para a desocupação. Os três irmãos organizaram uma escala para ajudar na embalagem dos últimos pertences e na logística da mudança. Luísa cuidou da catalogação do que seria levado para o novo apartamento. Rodrigo, com sua van, encarregou-se de transportar os itens menores, enquanto Rafael contratou uma empresa especializada para os móveis maiores. Na véspera da mudança, uma sexta-feira, Rafael saiu mais cedo do trabalho e algo impensável há algumas semanas. Sua secretária, Patrícia, ainda tentou lembrá-lo da importante reunião com investidores marcada para o final da tarde. Cancele ou remarque, ele instruiu, para a surpresa dela. Assuntos de família hoje. Ao chegar à casa da mãe, encontrou Luísa organizando caixas na sala, enquanto Dona Conceição separava fotos para um álbum novo. Que bom que chegou, disse a irmã, soprando uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto. Preciso de ajuda com aquele armário do corredor. Está cheio de tralhas que não sei se mamãe quer levar. Enquanto trabalhavam, Rafael notou como a casa já parecia diferente. As paredes, sem os quadros, revelavam manchas mais claras onde estes penduravam. Os móveis, sem os bibelos e porta-retratos, pareciam maiores e mais vazios. A casa estava perdendo sua alma aos poucos. Onde está o Rodrigo? Perguntou, ao perceber a ausência do irmão. Foi buscar umas caixas especiais para os pratos da mamãe, respondeu Luísa. Deve chegar logo. Quando terminaram de esvaziar o armário, Rafael encontrou a mãe na cozinha, preparando café. Parou na porta, observando-a. Dona Conceição cantarolava baixinho uma antiga canção de Roberto Carlos, como fazia quando eles eram crianças. Por um momento, foi como se nada tivesse mudado, como se fosse apenas mais um dia comum na casa dos Oliveira. Quer ajuda? Ofereceu, quebrando o encanto. Ela sorriu. Pode pegar as xícaras. Seu irmão está chegando, vamos fazer uma pausa. Enquanto preparavam o café, Rafael notou que a mãe parecia mais leve, quase rejuvenescida, apesar do trabalho da mudança. A senhora parece e feliz, comentou. Estou, ela admitiu. É estranho, não é? Deixar esta casa depois de tantos anos deveria ser mais doloroso. Ela serviu o café em xícaras que ainda não haviam sido embaladas. Mas descobri que as memórias mais importantes não estão nas paredes ou nos móveis. Estão aqui. Ela tocou o próprio peito. E vão comigo para onde eu for. Rodrigo chegou carregado de caixas e com notícias. Encontrei com Jorge, nosso vizinho antigo. Lembram dele? Mudou-se há uns 10 anos. Pois é, ele voltou ao bairro e ficou sabendo da venda da casa. Durante o café, conversaram sobre os vizinhos, sobre como o bairro havia mudado ao longo dos anos. Antigas histórias foram relembradas, momentos da infância ressurgiram em meio a risadas e nostalgia. Lembram quando o pai construiu aquela casa na árvore? Perguntou Luísa, apontando para a jabuticabeira no quintal. Rodrigo caiu e quebrou o braço no primeiro dia. Foi sua culpa, acusou Rodrigo, rindo. Você disse que eu não conseguiria pular daquela altura. E você acreditou, completou Rafael. Sempre foi o mais influenciável. Os três riram, enquanto Dona Conceição balançava a cabeça, divertida com as lembranças. À noite, quando quase tudo já estava pronto para a mudança do dia seguinte, Rafael propôs um jantar especial.
Vamos ao Monroe's, o restaurante do pai. Uma última celebração familiar antes da mudança. A sugestão foi recebida com entusiasmo. O Monroe's, agora administrado por um ex-sócio de Antônio, mantinha-se como um dos restaurantes mais tradicionais da região central. Quando chegaram, foram recebidos como realeza. A família Oliveira, exclamou Sérgio, o maitre e amigo de longa data. Que honra tê-los aqui novamente. Faz tempo que não vêm todos juntos. Foram conduzidos à melhor mesa, próxima à janela que dava para a praça iluminada. Rafael notou que pouco havia mudado no local, já as mesmas toalhas xadrez vermelhas, os mesmos quadros nas paredes, o mesmo aroma de comida caseira. Seu pai ficaria orgulhoso, comentou Sérgio, servindo-lhes uma garrafa de vinho especial, cortesia da casa. Ver todos vocês juntos novamente, como uma família. O jantar transcorreu num clima de celebração melancólica. Saborearam os pratos que seu pai havia criado, brindaram às memórias e ao futuro. As crianças, mesmo as adolescentes, comportaram-se excepcionalmente bem, como se entendessem a importância do momento. Ao final da refeição, Sérgio trouxe uma sobremesa que não estava no cardápio, pudim de leite, a preferida de Antônio. Em homenagem ao fundador, disse, com um sorriso emocionado. Rafael sentiu um nó na garganta. Olhou ao redor da mesa e sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, sua esposa e filhos, todos juntos, compartilhando não apenas uma refeição, mas um legado. Percebeu que, embora a casa física estivesse sendo deixada para trás, a verdadeira casa e a família Oliveira permanecia intacta, talvez até mais forte do que antes. No dia seguinte, a mudança ocorreu sem maiores problemas. O novo apartamento de Dona Conceição foi preenchido com seus pertences mais queridos e a poltrona preferida, o aparelho de som antigo, as fotografias de família. Rafael, que temera que o lugar parecesse impessoal e frio, surpreendeu-se com o quanto já se assemelhava a um lar. Os vizinhos do condomínio apareceram para dar as boas-vindas, trazendo bolos caseiros e plantas para a varanda. Dona Conceição os apresentou aos filhos com evidente satisfação, como se estivesse orgulhosa de sua nova comunidade. Quando tudo estava organizado e à tarde chegava ao fim, chegou o momento da despedida. As crianças foram as primeiras a partir, com Mariana e Júlia, enquanto os três irmãos permaneceram um pouco mais. A senhora vai ficar bem? Perguntou Rafael, preocupado. Vou ficar ótima, garantiu Dona Conceição. Tenho uma agenda cheia para a próxima semana e aula de pintura na segunda, bingo na terça, e Dona Cecília me convidou para um chá na quarta. Qualquer coisa, estamos a 20 minutos daqui, lembrou Luísa. E eu passo aqui pelo menos 2 vezes por semana, prometeu Rodrigo. É caminho do meu trabalho novo. Rafael abraçou a mãe com força. Vou trazer os meninos para almoçar no domingo, se a senhora não tiver outros planos. Sempre tenho espaço na agenda para meus netos, ela sorriu, ajeitando a gola da camisa dele como sempre fazia. Quando finalmente se foram, os três irmãos pararam no estacionamento, relutantes em se separar. Um café, sugeriu Luísa. Tem uma cafeteria legal aqui perto. Sentados em volta de uma mesa pequena, com xícaras fumegantes à frente, os três pareciam não saber por onde começar. Então, disse Rodrigo finalmente, o que fazemos agora? Como assim? Perguntou Rafael. A casa era o que nos mantinha conectados de alguma forma. As visitas à mamãe, os almoços de domingo, mesmo que raros. Agora temos que fazer por conta própria, completou Luísa. Manter a família unida sem a casa como ponto de encontro. Rafael considerou as palavras da irmã. Era verdade que a casa havia sido o último elo físico que os unia. Sem ela, sem a mãe precisando de ajuda com a manutenção, sem o pretexto das visitas obrigatórias, seria fácil cada um seguir seu caminho, deixando que a distância crescesse novamente. Tenho uma ideia, disse, surpreendendo a si mesmo. Vamos revezar. Um almoço de família por mês, cada vez na casa de um de nós. Tipo um rodízio? Perguntou Rodrigo. Exatamente. Pegamos a mamãe no condomínio, reunimos todos e filhos, netos, cônjuges.
Mantemos a tradição, só que em lugares diferentes. Luísa sorriu, aprovando a ideia. Eu começo no próximo mês. Lá em casa, primeiro domingo. No seguinte é na minha, ofereceu Rodrigo. Vai ser apertado, mas damos um jeito. E depois na minha, completou Rafael. Fechado? Estenderam as mãos, selando o acordo como faziam quando crianças, prometendo segredos ou planos de aventuras. 3 meses depois, no primeiro domingo de setembro, era a vez de Rafael receber a família. Sua casa, um apartamento espaçoso no Morumbi, nunca havia abrigado uma reunião familiar completa antes. Mariana passará a semana planejando o cardápio, e os gêmeos haviam ajudado a organizar a sala de jogos para os primos. Quando a campainha tocou, Rafael atendeu pessoalmente. Dona Conceição entrou, trazida por Rodrigo e sua família. O rosto da matriarca estava bronzeado, e ela contou animadamente sobre as aulas de jardinagem no condomínio e o tempo que passava cuidando de suas plantas na varanda. Luiz e Eduardo chegaram em seguida, trazendo uma torta de limão feita pela filha mais velha, que começara a se interessar por culinária. A mesa de jantar, normalmente usada apenas em ocasiões formais, foi estendida para acomodar todos. Rafael sentou-se à cabeceira, servindo o vinho que escolhera especialmente para a ocasião. Enquanto observava sua família reunida e as crianças brincando, os adultos conversando, sua mãe rindo de uma piada de Rodrigo, e Rafael sentiu uma estranha sensação de completude. A casa onde crescerá, que tanto lutara para preservar, era apenas um receptáculo. O verdadeiro tesouro estava ali, vivo e pulsante, nas pessoas que amava. Tocou discretamente a chave antiga que agora levava sempre consigo, no bolso. Seu pai estava certo. Não eram as paredes que importavam, mas o que construíamos dentro e fora delas. Um brinde, propôs, erguendo sua taça. Todos se silenciaram, atentos. A nossa família, que não precisa de uma casa para ser um lar. Enquanto as taças se erguiam e os sorrisos se abriam, Rafael percebeu que, ao perder a casa, haviam encontrado algo muito mais valioso, uns aos outros.